Deus pensa e ama até no diabo, não o que o diabo se tornou, não o anjo caído que ele se tornou, mas Deus, ele pensa e ama aquela natureza angelical que Lúcifer foi criado para ser, né? Não o que ele decidiu ser, né? Por livre escolha, mas o projeto inicial Deus o ama e o pensa. Ah, mas Lucas, por que Deus não para de pensar o diabo agora? Porque ele não para de pensar nos anjos caídos agora, e aí eles deixariam de existir. Eles cairiam no não ser. Pelo simples fato de que nós precisamos ser livres, nós precisamos fazer escolhas, né? E diante do mal no mundo, diante do mal da tentação, nós podemos escolher entre o mal ou escolhermos entre Deus. E nessa capacidade de escolha, nós descobrimos o amor de Deus. Nós descobrimos o amor de Deus. Então, se Deus ele obrigasse toda a criação a amá-lo, ele não seria Deus, não seria um pai amoroso, ele seria um tirano, ele seria um opressor. Então, a possibilidade do mal, né, a possibilidade da escolha, a possibilidade da liberdade é o que fundamenta em si o amor de Deus. O amor de Deus. Mas então ele vai permitir isso para sempre? Não. Um dia ele vai acabar definitivamente com o mal. Quando que ele vai acabar definitivamente com o mal? Na segunda vinda de Cristo, a volta gloriosa de Jesus, né? A consumação dos séculos, né? Ou, como nós costumamos dizer, juízo final, né? O juízo final, então, o mal não terá mais nenhuma palavra e todas as decisões já haverão, já terão acontecido, então, na nossa existência e na existência do universo. Muito bem. Voltando àquele tópico da primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Deus é luz. Se Deus é luz, nele não há trevas, nele não há mal. Esse ponto é essencial. Então a gente precisa entender que o mal não vem de Deus. O mal não vem de Deus. O mal, como diria o teólogo Nicholas Thomas Wright, o mal é um intruso na criação do bom Deus. O mal é um intruso na criação do bom Deus, né? Por quê? Porque Deus, ele cria tudo a partir de si. A partir de si. E Deus, ele é livre em si mesmo. Ele não precisava criar, né? Santo Tomás trabalha isso no livro 1 da Suma Teológica, né? Deus, ele é livre para criar. Ele poderia não criar o universo, né? Mas como ele é livre em si mesmo, ele cria o universo por amor. E ele quer criar os seres que têm espírito, né? Que têm uma faculdade de liberdade, de poder decidir, ele cria a sua imagem, né? Então, assim como a Trindade é livre, como Deus Pai é livre, Deus Filho é livre, o Espírito Santo é livre, ele cria também os anjos nessa liberdade, né? E ele cria também os seres humanos nessa liberdade. Por causa dessa liberdade, surge então o mal. Surge então o mal, que é o que a gente vai trabalhar mais para frente, né? O amor, Deus é amor. Nele não há ódio, nele não há vingança, nele não há ressentimento, nele não há castigo. Então, Lucas, Deus não castiga? Gente, Deus não castiga. Né? A gente precisa entender que na nossa vida, as nossas liberdades, a nossa liberdade tem consequências. Né? Então, se eu fumo a minha vida inteira, eu vou ter câncer, né? Se eu uso drogas, os meus órgãos vão parar, né? Se eu atiro com uma arma, eu vou matar outra pessoa, né? Se eu pulo da ponte, eu vou morrer, né? Mas isso não são castigos de Deus, né? Se eu pego um carro e vou sair, a outra pessoa está embriagada e bate o carro e acontece um acidente, foi fruto da minha liberdade e da liberdade da outra pessoa, né? Não é um castigo de Deus, né? Mas são acontecimentos
que são frutos da nossa liberdade, né? Dentro desse espaço de liberdade que todo ser humano tem, existe a providência divina, que é o cuidado que Deus tem com a criação e o cuidado de que toda a criação caminhe para Ele. Então, nenhuma liberdade, seja nossa, seja dos anjos, seja dos demônios, nenhuma liberdade pode atrapalhar a vontade de Deus para a sua criação. Nenhuma liberdade atrapalha o plano de salvação, né? Por quê? Porque Deus, ele sabe todas as possibilidades da nossa liberdade. Tudo aquilo que nós podemos escolher. Deus sabe como será a vida do Lucas, se o Lucas entrar no seminário e se tornar padre. Deus sabe o que aconteceria se o Lucas tivesse se casado, né? E depois se separado da mulher, enfim. Deus sabe o que aconteceria se o Lucas tivesse ido para o mundo das drogas, né? Acabasse matando e roubando. Deus sabe o futuro se o Lucas tivesse apostado na loteria e tivesse ganhado, né? Deus, ele sabe todas essas possibilidades, mas mesmo assim ele me deixa escolher. E nenhuma dessas possibilidades atrapalha a providência divina, porque a providência divina guia a criação de modo universal. A minha liberdade é um fator particular, tá? Então, Deus não castiga. O castigo de Deus vem quando? O castigo de Deus vem depois da morte, né? Então, se eu fiz o mal, né, se eu matei, se eu roubei, se eu abusei de alguém, né, e eu não me arrependi disso, né, então quando eu morro no meu juízo particular, né, Deus me chama para a eternidade, mas os meus atos de pecado mortal não me deixam ir para a eternidade, né? Então vem o castigo, que é a danação eterna, que é o inferno, né? Então, o castigo de Deus vem depois da morte, como disse São João da Cruz, né? E Deus é a verdade, né? Porque nele não há mentira, ele não se contradiz, ele é o caminho da verdade, ele é o caminho da vida. Tudo bem, gente? A gente pode avançar? Alguma questão? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Em relação ao purgatório, como você falou, quando a gente morre, esse julgamento de Deus, então, ele vai vir na segunda volta de Jesus. Não. Enquanto nós ficaríamos no purgatório? Eu vou explicar para você, tá? Deixa eu explicar para você. Então, assim, nós temos o juízo particular, tá bom? O juízo particular, que é quando nós morremos, tá? Isso é quando nós morremos. E existe o juízo final, que será a segunda vinda de Jesus, tá bom? No juízo particular, nós temos duas possibilidades, né? O céu ou o inferno. Só que, se nós morremos, por exemplo, se arrependemos nos nossos pecados mortais, né? Mas nós não conseguimos alcançar a contrição perfeita, né? A contrição perfeita, nós passamos por um estado de alma que se chama purgatório, né? E a gente vai explicar ele mais para frente quando a gente chegar nos novíssimos, né? No juízo final, o que vai acontecer, né? A gente não sabe quando que Jesus vai voltar, né? Mas quando ele voltar, né? O que ele vai fazer? Ele vai ressuscitar os mortos. Então, a sua alma, por exemplo, se a sua alma estiver lá no céu, né? Se a sua alma estiver no inferno, o seu corpo vai ser ressuscitado. A ressurreição da carne, né? Que nós falamos. Então, o seu corpo vai ser ressuscitado. Se a sua alma estiver no céu, o seu corpo ressuscitado vai para o céu, né? Se a sua alma estiver no inferno, o seu corpo ressuscitado vai para o inferno, onde estará a sua alma, né? E quem estiver vivo quando Jesus voltar? Quem estiver vivo quando Jesus voltar vai ser julgado naquele momento, né? E quem já morreu? Quem já morreu já foi julgado, né? É o juízo particular, né? Que nós falamos. E o juízo final, então, é a ressurreição da carne, né? O juízo dos vivos, que estiverem vivos, a ressurreição da carne, né? E a união do céu e da terra. Então,
a união do céu e da terra, no que a Gaudium et Spes chama de Nova Jerusalém, né, do Concílio Vaticano II. Então, a Nova Jerusalém é a união do céu e da terra, né, onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro, angústia, nada disso, né? Isso que é a consumação dos séculos. Então, quando Jesus voltar, o mundo não vai acabar, né? Quando Jesus voltar, o mundo vai ser transformado, né? Então, o mal vai deixar de ter poder sobre a criação, porque todas as decisões já terão sido tomadas, né? E haverá, então, a união do céu e da terra, né? Então, é isso que acontece. E quando a gente morre? Quando a gente morre, nós temos dois destinos eternos, ou o inferno ou o céu. Se nós estamos salvos, mas não alcançamos a contrição perfeita, né, nós passamos por um estado de alma que se chama purgatório. Tudo bem? Muito bem. Gente, qualquer dúvida vocês podem interromper, tá? Não tenham receio. Muito bem, podemos descer então. O nome de Deus, alguém pode ler para a gente? O seu povo, Israel, Deus revelou-se, dando a conhecer o seu nome. Ele não é uma força anônima. Desvendar seu nome é dar-se a conhecer, capaz de ser conhecido e chamado. Deus se revela a Moisés antes da aliança. Em Êxodo, eu sou aquele que sou, aquele que é, Yahvé, ego sum, o único que é, sustenta o nosso ser na existência. Muito bem. Então, aqui nós temos algumas informações que são importantes. Moisés, mais ou menos 1250 a.C., né? Deus se revela, né, para ele, e ele diz uma frase, né? Moisés ele pergunta, né, Êxodo 3,14, Senhor, como eu vou libertar o povo, né, se eu não sei nem quem o Senhor é, né? O Senhor está se revelando para mim nesse episódio da sarça ardente, né? E como que eu vou anunciá-la se eu nem sei quem o Senhor é? E aí Deus responde para ele, eu sou aquele que sou, né? E aí entra em tudo aquilo que eu estava explicando no começo. O que significa Javé, né? Ou Yavé, como a gente está lendo aqui, né? Yavé significa justamente isso. Eu sou aquele que sou. O próprio nome de Deus indica a sua essência. O próprio nome de Deus indica a sua existência. Então, tudo existe a partir de Javé. Tudo existe a partir do poder de Javé. Tudo existe no universo porque Javé quer, porque Deus quer, né? E aí que entra o grande debate de Jesus com os fariseus, com os saduceus do seu tempo. João 8:58. Alguém pode ler para a gente, só para a gente relembrar essa passagem? Evangelho de São João. Eu leio aqui, Lucas. Posso ler? Pode ler, pode ler. Disse-lhe Jesus: asseguro-vos, antes que Abraão existisse, eu existo. Qual tradução que é a sua, irmão? É da Bíblia do Pelegrino. Maravilha. Quem tem outra tradução? Eu tenho da Ave Maria.
Por favor, lê também para a gente. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Muito bem. Então, gente, o que está acontecendo? Jesus, ele fala para os fariseus que estão questionando ele, né? Jesus, ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está se referindo a si mesmo como sendo o próprio Deus. Outra passagem que vocês vão lembrar. Quando Jesus vai ser preso, né? Eles perguntam, os soldados da Legião Romana perguntam, tu és o Nazareno? E Jesus responde, eu sou, no Evangelho de João. E aí os soldados eles caem com o rosto por terra. Né? Aí, isso ajuda a gente a entender isso, que Deus, né, Jesus está se revelando como sendo o próprio Deus nesse momento, né? Como parte da Santíssima Trindade. Eles entenderam isso na hora, naquele tempo? Não, né? Demorou para eles conseguirem compreender e fazer esse exercício, né? Eles viam os sinais, os milagres de Jesus, né? Mas eles não compreendiam ainda totalmente, né? Eles imaginavam que Jesus era o Messias, mas eles não tinham ainda a compreensão total de que ele era Deus, né? Essa compreensão foi sendo construída no ministério público de Jesus, né? Teve o seu ápice depois da ressurreição, né? E teve quase que, vamos dizer assim, a consistência absoluta já com as primeiras comunidades, que passam a louvar e a chamar Jesus de Kyrios, né? Que é Senhor, né? Que era um título que só é atribuído a Javé, que só é atribuído a Deus Pai. Né? Muito bem. Podemos avançar. Alguma dúvida? Isso aqui eu já expliquei, né? Então, que Deus sustenta tudo no seu ser, né? Que dá mais ser para os anjos, para os seres humanos, para os animais, para as plantas, né? Tudo bem. Muito bem. Perfeito, então. A gente vamos para o. Gostando. Muito. Não, eu entrei nesse grupo discipulado faz pouquinho tempo. Amém. Amém, salve Maria. Você é o José? Você é o José? Não? Ah, você é o José, do grupo. Ah, sim. É Guaraciaba do Norte, no Ceará. Guarulhos. Guarulhos. Sim. Lá de São Paulo. Eu copiei lá. Uhum.
Sem problemas. Gente, eu peço só que desligue o microfone para não dar microfonia, tá bom? Isso, obrigado. Muito bem. Então, nós estávamos compreendendo o que significa dizer a revelação de Deus Pai para Moisés, né? Eu sou aquele que sou, né? Que significa nada mais, nada menos, né? Que Deus, ele é o ser por excelência. Ele sustenta tudo o que existe no seu ser, no seu amor, no seu pensar, no seu querer, né? Então, tudo existe. E se ele parasse de pensar e amar a criação simplesmente deixaria de existir. Podemos avançar, então, no nosso material. Se alguém quiser ler para a gente, a partir do Novo Testamento, pode ler esses 2 parágrafos, tá bom? O Márcio vai projetar para a gente. É para ler? Não entendi. Pode ler, tá livre, quem quiser. No Novo Testamento, Jesus nos revela Javé como Pai. Mateus capítulo 6, versículo do 9 ao 13º. Abba Pai, Paizinho querido, nos ensinando a amá-lo, mostrando não ser um Deus distante, mas misericordioso, fiel e justo. Ao designar Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente 2 aspectos: que Deus é a origem primeira de tudo, e a autoridade transcendente, e ao mesmo tempo que é bondade e solicitude amorosa para com todos os seus filhos. Essa ternura paternal, Deus também pode ser expressa pela imagem da maternidade, que indica melhor a eminência de Deus, a intimidade entre Deus e sua criatura. A linguagem da fé vai, assim, alimentar-se na experiência humana dos progenitores, que são, de certo modo, os primeiros representantes de Deus para o homem. Mas essa experiência diz também que os progenitores humanos são falíveis e podem desfigurar a face da paternidade e da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Não é homem nem mulher, é Deus. Transcende também a paternidade e a maternidade humanas. Sem dúvida, deixa de ser de ambas a origem e a medida. Ninguém é pai como Deus. Em sua bondade, Deus não nos abandona. Sempre estará ao nosso lado, nos carrega em seu colo. Muito bem. Gente, isso aí está no catecismo, né? A partir do parágrafo 232, né? Do catecismo. E é interessante a gente entender isso, né? Primeira coisa, os judeus, eles tinham aquela imagem de Deus que eu falei para vocês. Deus é a lei, né? Então, assim, se eu sigo a lei, eu estou em Deus. Se eu não sigo a lei, eu estou fora de Deus, né? Para o judeu, era muito estranho você chamar Deus de pai. Por mais que em alguns salmos a gente tenha a referência de Deus como pai, era somente nesse sentido, de ser criador, né? O princípio, né? Por isso a imagem de pai, né? Mas aí Jesus, ele chega e ele usa uma terminologia, Abba, né? Abba é como as crianças chamam, Abba, né? O que significa Abba? Paizinho querido, paizinho amado, né? Papai, nosso papai aqui no português, né? E Jesus, ele chega e de forma desafiadora ele se refere
refere a Javé como a né? Nós nos tornamos parte desse corpo místico, que é a igreja, né? Nós nos tornamos parte do corpo que é Jesus, né? O corpo místico de Jesus, que é a igreja, né? Fazemos parte da igreja, por isso nós somos filhos no Filho Jesus, né? E aí nós temos uma outra questão, que a questão de Deus como Pai é uma imagem, para a gente conseguir compreender o amor de Deus. Não é errado também usar a imagem da maternidade, é isso que o catecismo fala, né? Porque tanto o pai quanto a mãe são imagens e semelhanças de Deus, né? Do próprio Deus. E o carinho dos nossos pais nos fazem conhecer o amor e o carinho de Deus por nós. É claro que também os nossos pais, eles são falhos, né? Por isso, não podem ser, a todo momento, né, comparados com a paternidade de Deus. Porque a paternidade de Deus é uma paternidade perfeita. É uma paternidade perfeita. E ser pai e não quer dizer também a questão sexual de Deus, né? Porque Deus não tem sexo, né? Deus Pai. Ele não é homem nem mulher. Ele é Deus. Ele transcende os sexos, né? Porque ele é puro espírito, Deus Pai. Ele não tem matéria, ele não tem órgãos genitores, como nós temos, né? E aí entra uma outra questão, né? Uma outra questão. Se Deus ele é puro espírito, ele seria uma força anônima, uma força que guia o universo? Não. Ele não é uma força anônima que guia o universo, ele é uma pessoa. Pessoa. Tá. Não é só, Deus não é só uma pessoa, mas ele é 3 pessoas, né? Como nós bem sabemos. Mas o que significa pessoa, né? Santo Tomás de Aquino, para as pessoas humanas e para os anjos, ele estabelece que pessoa é substância individual de natureza racional. Ou seja, o que é substância? Aquilo que existe si e por si, né? Aquilo que é a essência. Então, a pessoa é uma substância individual, ou seja, eu não sou a Gesmar, eu não sou o Márcio, eu sou o Lucas, né? Substância individual de natureza racional, ou seja, toda pessoa ela tem a capacidade de pensar, né? Que é uma capacidade do espírito, a razão, né? Os anjos pensam, os seres humanos pensam. Nós temos inteligência e vontade, né? Que são capacidades da nossa alma, do nosso espírito imortal, né? Muito bem. Então, substância individual de natureza racional, dotada de inteligência e vontade. Pessoa humana e os anjos, né? Quando a gente fala dos anjos. Só que aí nós temos um problema, gente. A gente não pode usar isso para Deus. Por que a gente não pode usar essa nomenclatura e essa definição para Deus? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma substância. Por isso que a gente fala que Jesus é consubstancial ao Pai, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma substância, a mesma essência divina, né? Então, a gente não pode usar a pessoa como substância individual de natureza racional dotada de inteligência e vontade para Deus. Nós podemos usar essa definição de Tomás de Aquino para pessoas e para anjos. Para Deus, como que a gente define, então, a pessoalidade de Deus? A pessoa de Deus está definida nas suas relações. Nas suas relações. Santo Tomás de Aquino que estabelece isso na Suma Teológica, tá? Então, como assim, Lucas? Como eu sei que Deus Pai é o Pai e não é o Filho e não é o Espírito Santo, mas é Deus? Como que eu sei isso? Pela sua relação. Então, o Pai é aquele que exerce a paternidade.
ele gera o Filho no seu ser desde toda a eternidade. Isso é quem é Deus Pai. Quem é Deus Filho? Deus Filho é aquele que é gerado pelo Pai e ele recebe do Pai essa paternidade e exerce a sua filiação. A sua filiação. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que procede do Pai e do Filho. Né? E aí, nessa comunidade de amor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos essas relações que são diferentes. Então, a relação do Pai, aquele que gera o Filho desde toda a eternidade. E aqui, geração, gente. Geração não quer dizer que Jesus não existia e ele passou a existir. Não é isso, tá? Jesus sempre existiu. Como Deus e o Espírito Santo sempre existiu. Né? O que nós temos aqui? É a essência divina. Né? Deus Pai, ele passou. A gente fala que ele é autoteos, o arcano da divindade. Ele passou a sua essência divina, ele por meio da sua essência divina, ele gerou o Filho eternamente. Gerando o Filho, dando a sua essência para o Filho. E o Pai e o Filho deram essa mesma essência divina para o Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo, o que é? É o amor que une o Pai e o Filho. Então, o Pai ama, né? O Pai ama, o Filho é amado, e o Espírito Santo une o Pai e o Filho. É como se houvesse uma dança, né? Dentro da Trindade. Uma dança. O Pai, ele ama e gera o Filho. O Pai ama e gera o Filho. E o que une o Pai e o Filho? O Espírito Santo. O Espírito Santo une o Pai e o Filho. Né? E por unir o Pai e o Filho, ele procede de ambos. Né? Então, essas relações que são diferentes na Santíssima Trindade é o que dão a pessoalidade a cada uma das pessoas. Se eu falo, por exemplo, que Jesus é Pai, que Jesus é o Pai, né? Eu estou tirando a pessoalidade de Jesus. Quem é o Pai? Javé, Deus Pai. Se eu digo que Javé é o Filho, eu estou tirando a pessoalidade de Jesus. Não, quem é o Filho? Jesus. Quem é o Pai? Javé. E se eu digo, por exemplo, que o Filho, que Javé procede do Filho, eu estou colocando Javé no lugar do Espírito Santo. Então, quem que procede do Pai e do Filho? O Espírito Santo. Então, a pessoalidade na Trindade, né? As pessoas divinas na Trindade são estabelecidas e são diferenciadas pelas suas relações. Pelas suas relações. E o que é a mesma... o que é o elemento comum das três pessoas da Trindade? A substância divina, ou essência divina, a divindade, né? Então, nós temos essa que é a compreensão. Então, o Pai, ele gera eternamente o Filho e faz proceder o Espírito Santo. O Filho é gerado eternamente pelo Pai e também faz proceder o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a gente usa um termo, ele é expirado, a expiração, ele é expirado pelo Pai e pelo Filho. Isso desde quando, gente? Desde sempre. Desde toda a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo funcionam assim. Né? Isso é a pericoresis, que a gente fala, que é a dança dentro da Trindade. Né? É como se cada pessoa da Trindade se doasse para que a outra exista. Né? Então, o Pai, a todo momento, ele está amando o Filho, ele está pensando no Filho. E o Filho, a todo momento, ele é amado pelo Pai. E ele ama também o Pai. Né? Esse amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo. E com esse mesmo amor que o Pai ama o Filho,
ele ama a humanidade. Ele ama a humanidade, né? E a humanidade ama o Pai também por meio do Espírito Santo que foi dado a nós. Então, é assim que a Trindade se ligou de novo com a sua criação, por meio da morte de cruz de Cristo, a sua ressurreição, e por meio do dom do Espírito Santo, né? Então, olha como é bonito, né? Então, esse movimento de amor que existe na Santíssima Trindade, Deus, ele usa isso na sua criação, amando a sua criação. Então, vamos encerrar, eu acho que por hoje, né? A gente encerra e entra na questão dos anjos, então, na próxima formação, né? E aí, quando a gente for trabalhar a Santíssima Trindade, a gente vai entrar melhor nessa questão, tá? Das relações que são distintas, né? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? E aí a gente vai entender também melhor esse movimento de amor. Agora vamos para as dúvidas. Oi, Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda. Deus abençoe. Oi, boa noite. Desculpa o horário, eu estava numa consulta. Imagina, sem problemas. Temos dúvidas, gente? Quem tem dúvidas? Para a gente conseguir desenvolver bem as dúvidas. Nenhuma dúvida? A Gesmar está falando. Pode falar, Gesmar. Está desligado o seu microfone. Você quer escrever? Você pode escrever no chat aqui, ó. Qualquer coisa. Márcio, tem alguma dúvida? Uhum. Sim, exatamente. Uhum. Maravilha, muito bom. Então, gente, isso é muito interessante, né? Pode perguntar, irmão. Eu ia perguntar sobre a dúvida sobre o juízo particular e o juízo final, que eu fiquei um pouco na dúvida. Tá bom. Vou explicar de novo. Gente, a gente explica de duas formas para a gente conseguir compreender melhor, né? Não é que Deus existe dois juízos, né? O juízo de Deus é único. Só que para nós, humanidade, acontece em dois momentos. Primeiro, quando acontece o juízo particular. O que é o juízo particular? A nossa morte, tá? Então, quando a gente morre, nós somos feitos de uma estrutura tripartida, né? Triática, que a gente fala, né? Espírito. O que é o espírito? Espírito é a nossa alma imortal, né? É o que, quando a gente morre, sobrevive, né? E volta para Deus, né? Esse é o nosso espírito. A alma, o que é a alma? Que às vezes a gente chama o espírito de alma, não está errado, né? Mas quando a gente vai chamar o espírito de alma, o correto é chamar de alma imortal, né? Espírito de alma imortal. Mas a alma em si, o que ela é? Ela é o sopro de vida do Espírito Santo, né? Quando nós morremos, esse sopro é retirado, né? Não tem mais esse sopro, né? E o corpo é essa realidade que nós temos, né? O nosso corpo. Muito bem. Então, quando nós morremos, acontece essa separação de corpo e alma imortal, né? A nossa alma imortal, ela vai para a eternidade, diante de Deus, né? E aí, vamos supor assim,
se eu muito amei, se eu segui os mandamentos de Deus e tal, se eu estou pronto para a eternidade pela minha fé e pelas minhas obras, eu entro no céu, tá bom? Eu entro no céu, estou salvo, né? Porque aceitei o sacrifício de cruz de Jesus e manifestei isso com as minhas obras, né? Se eu não amei, se eu não fiz o bem, se eu só fiz o mal e eu não me arrependi, e Deus ele me chama para a eternidade, mas é como se os pecados mortais que eu cometi me congelassem. Eu não consigo me aproximar de Deus, eu não consigo chegar até Ele, né? Então, eu fico numa solidão, eu não vejo a face de Deus e sofro os tormentos dessa eterna separação. Isso é o inferno, né? E o purgatório é assim, eu estou em um estado de alma de purificação para entrar no reino dos céus. Uso uma imagem que eu já usei com esses catequistas aqui, eles vão saber, que foi do restaurante, né? A gente é chamado para o restaurante, né? Só que a gente está com uma roupa tudo suja e encardida e fedida, né? A gente não tem coragem de entrar no restaurante. Deus chama a gente, né? Mas a gente não tem coragem. Mas se a gente... E aí a gente fica para fora desse restaurante. Isso é um inferno, né? Agora, se eu tô limpinho, mas eu só tô com uma roupa, vamos dizer assim, tá meio suja, né? Meio rasgada, eu entro no restaurante, então eu estou salvo, eu estou no céu, mas eu ainda não vou comer o banquete. Eu fico na sala de espera, né? Esperando alguém trazer uma roupa nova para eu trocar de roupa, né? Enfim, isso seria o purgatório, né? Mas eu já estou salvo, né? Todos que estão no purgatório estão salvos. Mas mesmo no céu, né? Mesmo no céu, nós vamos estar incompletos. Em que sentido? De que está faltando o nosso corpo. O nosso corpo, ele foi enterrado, né? Aqui na Terra, pode ter virado pó já, né? E aí? Se o ser humano é espírito, alma e corpo, se ele é essa unidade, né? O que acontece? Deus, ele faz a obra completa, né? Então, a igreja nos ensina que um dia Jesus virá, né? Jesus virá em glória, a segunda vinda, a volta gloriosa, né? E aí, nessa segunda vinda de Jesus, ele irá julgar os vivos, né? Aqueles que não morreram, né? Aqueles que estão vivos. Por quê? Os mortos já foram julgados no seu julgamento particular, né? E aí o que acontece? Nesse juízo final, todos ressuscitam, então todos vão ter um corpo glorioso, né? Para os que já morreram, vai ser uma confirmação do juízo. Então, por exemplo, o seu Osni morreu, está lá no céu já. Quando Jesus voltar, o corpo dele ressuscitado, o corpo dele glorioso, vai para o céu. Não é que a alma do seu Osni foi para o céu e quando Jesus voltar, o corpo vai para o inferno. Não, é no mesmo lugar, né? Então, o seu Osni foi para o céu. Então, na ressurreição da carne, o corpo dele também irá para o céu, né? E vamos supor que o Lucas foi para o inferno, Deus que me livre, né? Lucas foi para o inferno. Quando ocorrer a ressurreição da carne, o meu corpo será lançado no inferno, né? Então, essa que é a questão. E que as almas que estiverem no purgatório? As almas que estiverem no purgatório quando Jesus retornar, vão todas entrar no céu. O estado de purificação delas vai estar completo, né? Vão gozar da visão beatífica, que é a visão da face de Deus, né? Então, é isso que, basicamente, essa é a distinção. O juízo particular é o juízo dos nossos atos, né? E individuais, né? E o juízo final será o julgamento de toda a humanidade, daqueles que ainda estiverem vivos, né? E aí, a transformação da criação também vai acontecer no juízo final, né? Que é a cristificação do universo, que a gente fala, né? O mundo não vai ser mais como a gente conhece hoje, porque o mal não vai mais existir, né? As doenças, a morte, a guerra, a fome, nada disso vai existir quando Jesus voltar. Ele vai unir o céu e a terra, né? Vai ser o reino em plenitude, né? E aí por isso que a gente fala de construir o reino. O que é construir o reino? Construir o reino é isso, é você
ter gestos de amor, de bondade, de caridade, tendo uma vida santa, porque a santidade na nossa vida apressa o Senhor na sua volta gloriosa, como ensinou Monsenhor Jonas Abib, né? Então, é nesse sentido, né, que é construir o reino. Conseguiu compreender, irmão, o juízo particular do juízo final? Sim. Só tirar uma dúvida também, se eu poder responder. Todas as segundas-feiras é sempre solicitado para a gente rezar para os mortos, para as almas também que estão pelo purgatório. O que significa mais ou menos esse pedido de oração para essas almas que às vezes estão até esquecidas? Sim, então, é basicamente assim, né? Nós temos a igreja triunfante, que são os santos e os anjos que estão no céu, né? Nós temos a igreja militante, que somos nós que estamos aqui, e temos a igreja padecente, né? Ou igreja purgante, que são as almas dos fiéis que estão no purgatório. O que acontece? Essas três realidades da igreja são unidas pelo Espírito Santo, no que nós chamamos de comunhão dos santos, né? E aí o que acontece? Os que estão no céu podem rezar pelos que estão na terra e pelos que estão no purgatório, os que estão no céu. Os que estão na terra podem rezar pelas almas do purgatório. As almas do purgatório não podem rezar por elas mesmas. Elas podem rezar por nós que estamos aqui na terra. Podem interceder por nós. Mas por elas mesmas, elas não podem interceder. Por isso que nós rezamos por elas, né? Para que Deus tenha misericórdia delas, né? E elas possam, o quanto antes, né? Se purgando das suas faltas, adentrarem o reino dos céus, né? Um outro exemplo que eu ensinei e que ajuda a gente a compreender. Vamos supor, eu e a Gesmar, né? A Gesmar foi uma mulher piedosa a vida dela inteira. Ela foi catequista, né? Criou a família dela nos preceitos de Deus, tudo. Ela morreu. Muito bem. O Lucas, eu fui um assaltante, eu roubei, eu matei, eu fiz coisas horríveis, né? Mas eu me arrependi. Faltando 5 minutos para acabar o segundo tempo, na prorrogação. Eu me arrependi, né? Me arrependi de todo o coração. E resolvi aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e morri. Morri. Deus perdoou nós dois, tanto eu quanto a Gesmar, que levou uma vida santa, né? Que foi batizada e tudo. Entende que seria injusto da parte de Deus se eu e ela tivéssemos a mesma recompensa imediata? Então, a Gesmar, ela adentra o céu e vê a face de Deus, a visão beatífica. O Lucas, ele passará por um processo de purificação interior, né? Um estado de alma de purificação dessas faltas que eu cometi, né? As penas temporais, né? Sobretudo nessas faltas que eu cometi. Esse estado de purificação interior da alma, nós chamamos então de purgatório. Então, depois de sentir, né, a dor na alma de cada pessoa que eu matei, né, de cada pessoa que eu roubei, das pessoas que eu violentei, né, tudo isso passa, né, e eu vou sentir essa dor, porque nisso eu separei as pessoas, né, da felicidade, do amor. Então eu sinto tudo isso na minha alma, né, eu sinto essa purificação e depois eu vejo a face de Deus, né, no céu. Mas eu e ela estamos salvos. Nós dois fomos perdoados. Só que os nossos atos têm consequências. E Deus, ele é misericórdia, mas ele também é justiça, né? Então, basicamente esse que é o esquema do purgatório. E aí, se vocês rezam por mim, eu que morri, né? Deus, então, ele tem misericórdia, ainda mais misericórdia de mim, e eu passo por esse processo de purificação de forma mais rápida no Kairos, né? Claro que o Kairos é um tempo diferente do nosso, né? A gente fala assim, 3.000 anos de purgatório, 5.000 anos de purgatório, mas o tempo lá passa diferente do nosso tempo, né?
Entendeu, irmão? Beleza? Entendi, obrigado. Muito bem, alguém tem mais alguma dúvida? Vamos aproveitar, gente. Não? Então, nossa próxima formação ficou dia 25, né? Dia 25. 25/11, tá bom? Caso surja algum imprevisto antes, eu aviso vocês, a gente muda, mas eu acho que não. Tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de vocês, né? Que estão aqui e que se dedicaram a estar conosco, né? E vamos crescer nesse conhecimento da fé, né? Nesse aprofundamento com vocês. E agora a gente termina essa formação, né? Começamos de novo e agora vamos até o final, se Deus quiser, né? Então, é isso, gente. Vamos agradecer a Deus, então, né? Por essa formação de hoje. Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor possam estar sobre nós, possam nos envolver e que o Senhor nos dê força todos os dias, nos renove pelo poder do seu sangue, pelo seu Santo Espírito e pelo seu olhar amoroso de Pai, que Ele possa sempre nos fortalecer para que nós estejamos cada vez mais unidos a Ele. Que os seus santos anjos possam sempre nos proteger e nos guiar, e que a Virgem Maria nos cubra com seu manto de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.